palestrante, que é o Eduardo, desculpa, o agrônomo Rômulo Araújo, proprietário do sítio Raiz, aqui no Distrito Federal, capital nacional do Brasil. 20 minutos. Boa tarde a todos. Agradeço a todos por estar aqui, por estar ao lado dos meus professores. É uma honra para mim. E o que eu posso dizer assim da minha experiência, antes de tudo, né, é a grande satisfação que a gente cria dentro do nosso ser por estar se inserindo novamente num macro-organismo, que é o planeta Terra, ou seja, a gente tomar o pertencimento de fazer parte dessa história, né? E não ser um espectador e depois receber a notícia de várias crises, crise financeira, crise econômica. Na verdade, o que eu acho que a gente vive hoje é uma crise civilizatória do planeta Terra, não do planeta Terra, mas, enfim, da nossa civilização, né? Que, como o Ernesto falou anteriormente, em função do mau uso dos recursos, né? E que tem como raiz disso tudo, na verdade, você se enxergar como algo exótico, algo que não esteja dentro daquele ecossistema, né? E acho que isso tomou uma proporção ainda maior após a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde, onde a agricultura virou simplesmente uma bancada de negociar insumo, né? E isso acelerou muito a destruição, né? E quando a gente começa a fazer esse trabalho, é uma coisa que vem de dentro para fora. Então, isso é uma coisa que pode resolver muitos problemas sociais, né? Porque eu vejo muito isso, que toda essa revolta é uma coisa que é porque a pessoa ainda não tem raízes, ainda não está pertencendo àquele trabalho, né? Ainda não se vê fazendo parte do ecossistema, ainda não se vê como um protagonista da própria revolução. E isso é uma coisa que eu acredito que a gente tem atingido, né? Uma coisa que a gente tem atingido conforme a gente vem realizando esse trabalho. E consigo enxergar isso também em outros agricultores, né, que dedicam a sua vida à produção de floresta, né? A ver a melhoria do seu lugar, né, com a sua atitude, a melhoria. E é muito triste que a gente vê hoje a nossa sociedade sendo educada para se tornar simplesmente um consumidor, né? Então, eu acho que, antes de tudo, o problema que a gente encara hoje vem disso, vem da nossa criação, né? Vem do nosso coração, como que a gente está se inserindo no mundo, né? Hoje eu vejo pessoas que trabalham e chega segunda-feira, reza para acabar a semana, para vir o final de semana, o cara ir festejar. E hoje eu vejo assim, pessoas que já estão envolvidas com esse trabalho, as pessoas têm prazer interno em estar fazendo aquilo. A gente se diverte fazendo o nosso trabalho, né? Se diverte vendo o resultado positivo que a gente atinge, né? E eu acredito que a principal mudança que a gente precisa é isso, a gente tomar esse trabalho como algo inerente à nossa existência. Ou seja, somos dispersores de sementes e precisamos deixar o lugar onde a gente habita, onde a gente passa, melhor do que ele estava antes. Isso é uma coisa que é uma das primeiras lições que eu acho que a gente aprende quando a gente começa a fazer parte desse trabalho, né? E, nesse sentido, eu acredito que a gente é muito bem amparado, né, cientificamente. Eu acho que o nosso trabalho é muito bem amparado cientificamente. Eu acho que eu como sou agrônomo, né, me formei em agronomia na UNB também em 2006, vejo que a ciência ela não tem lado, a ciência é pura nesse sentido, né? E vejo que todos os processos que a gente trabalha, que acontecem na floresta, todos eles são fundamentados pela mesma ciência que é usada para vender o pacote, né? Ou seja, as reações dos nutrientes, o que acontece, é uma só. Só que a gente quer oprimir o ecossistema para produzir aquilo que a gente quer,
para aquilo ter um valor econômico, né? E, enfim, é uma questão, a tecnologia, o que eu quero dizer, enfim, é que a tecnologia, ela varia em função da nossa própria filosofia, uma coisa que vem de dentro para fora, né? E acredito nisso, que inicialmente a primeira coisa que a gente precisa é uma mudança de dentro para fora da nossa pessoa, né? De ter como compromisso deixar o lugar onde a gente está atuando melhor do que ele estava antes, né? Mais rico em quantidade e qualidade de vida consolidada, mais rico no saldo energético. Quando o pacote foi sendo aplicado, ou seja, quando todo o pacote da Revolução Verde foi sendo vendido para os países de terceiro mundo, usou-se como argumento, né, que a gente precisava aumentar a produtividade por causa de uma crescente demanda, que a população do mundo está aumentando. Ok, tudo bem. Houve um aumento de produtividade de fato, mas se a gente for observar a quantidade de energia que foi gasta para que esse aumento de produtividade fosse atingido, né, a gente vê que foi uma luta vã, porque a sociedade piorou de uma forma geral, né? E tudo isso em função dessa opção civilizatória que nós escolhemos, né? Enchemos as cidades de gente, expulsamos os homens do campo, né? Tiramos o orgulho do agricultor, que, na verdade, sempre foi tratado como a classe mais ralé da sociedade, né? Por mais que tenha carregado todos nas costas por todos esses milênios, os agricultores, os pescadores, os extrativistas sempre foram tratados como ralé. E eu acredito que, de um tempo para cá, cada vez mais a gente ouve aquele ditado do agricultor que fala para o filho, não, pega a caneta, que a caneta é mais leve que a enxada, né? Ou seja, a gente encontra uma situação em que o agricultor não tem orgulho daquilo que ele está fazendo, né? E eu acredito que é uma questão assim, estrutural tudo isso que a gente está falando, mas é essencialmente uma questão que parte de dentro do indivíduo, né? Então, a vontade, eu acho que assim, no meu caso e no caso do João, que nos tornamos alunos do Ernesto há mais ou menos 10 anos, a gente enfrentou muito isso, né? Tipo assim, naquele momento inicial, a gente sempre recebemos, ou seja, várias portas foram fechadas na nossa cara, né? E a nossa persistência, ou seja, movidos por aquilo que a gente acreditava de tornar o nosso ambiente melhor do que estava antes, né? Isso foi o que nos rendeu esses resultados que a gente tem hoje. E, nesse sentido, a gente chegou em resultados interessantes, porque aqui em Brasília a gente experimentou muita coisa, né? A gente trabalhou ou seja, considerando toda a nossa situação aqui em Brasília, ou seja, estamos muito próximo do nosso centro consumidor, ou seja, o nosso sítio está a 35 quilômetros da nossa feira mais importante, né? Temos um clima muito bom para trabalhar com horticultura. Temos terras que podem ser mecanizadas, né? Então, com base nessas características, a gente foi formando consórcios, né, de hortaliças para cada época do ano e errando e aprendendo, né? Que isso é uma coisa assim que, querendo ou não, quem fecha nessa proposta acaba tomando porrada, porque é uma coisa pioneira, né? A gente acaba tendo que, enfim, errar por conta própria, né? Não existe um livretinho da Emater falando, faz dessa maneira. E eu acredito assim que também não é o nosso propósito criar receitas, né? A gente está querendo criar uma forma de trabalhar de que a gente treine as pessoas para conseguir enxergar aqueles princípios que regem a natureza em cada situação que a gente encontrar, de forma que a gente possa realmente fazer a agricultura sintrópica em todos os ecossistemas, né? E aqui em Brasília, por ter essa característica, né, que eu mencionei anteriormente, a gente testou muitas coisas, né? Testamos vários consórcios, testamos adubação, né? E, enfim, vimos que
aquilo que o Ernesto falava, ele sempre esteve certo nesse ponto, né, que, enfim, as plantas trabalham em sinergia, de forma que, num ecossistema, 2 mais 2 é muito mais do que 4, quando ele realmente funciona, né? Ou seja, como isso se traduz, né, de uma forma mais realista. Quando nós plantamos esses consórcios, por exemplo, que o João mostrou aqui nas fotos, fazemos uma adubação que aquilo que o alface não vai absorver, a couve está absorvendo. O que a couve não absorver, a berinjela está absorvendo, né? E o metabolismo dessas plantas vai criar um impulso para que a próxima, dentro da escala da sucessão, né, venha de uma maneira mais barata, né, de uma maneira, enfim, mais próspera. Com isso, a gente chegou a várias conclusões e vimos que tínhamos muito menos trabalho com mato, que é um limitante, né, para a agricultura orgânica. Hoje, você pode perguntar para qualquer agricultor orgânico que ele vai falar que um dos maiores problemas é a capina seletiva ou a capina, enfim, de você não poder usar um herbicida e ter que ficar lá arrancando. Então, ou seja, chegamos em uma forma muito mais barata, né, de se lidar com o mato, que é utilizando fotossíntese. Ou seja, utilizar fotossíntese para combater o mato, fazendo consórcio, absorvendo o fluxo de energia que vem do sol, usando a estratificação para isso, né, e com diferentes arquiteturas de plantas e arquiteturas das raízes, absorvendo nutrientes em diferentes profundidades e ciclando muito mais eficientemente os nutrientes, né? E por isso a gente consegue realmente, de fato, chegar numa melhoria de solo, né? Ou seja, numa produção de solo. Que o que a gente vê hoje, por exemplo, você pega um livro de agronomia hoje sobre solo, sobre conservação do solo e da água, por exemplo, que você lê no prefácio, é que no Brasil a gente tem perda anual de toneladas de solo, de milhões de toneladas de solo por ano, né? E com esse sistema que a gente está trabalhando, a gente tem criação de solo. A gente não tem perda de solo. Por quê? Porque estamos trabalhando com cobertura morta, entre aspas, né? Com palhada, com resíduos de poda, né? E mimetizando o nosso ecossistema original. Ou seja, cobrindo o solo, toda a floresta, todo o ecossistema realmente nativo de onde a gente está inserido hoje, né, ou seja, da América do Sul, trabalha dessa forma. Cria matéria orgânica, cria mulching, né, que é a cobertura de matéria sobre o solo, trabalha com um consórcio com diferentes plantas, com diferentes arquiteturas, né, com diferentes necessidades de luz. E isso, o que a gente está fazendo atualmente? A gente está trazendo isso para a nossa roça, com as nossas plantas cultivadas, né? Sem preconceito exatamente de exóticas e nativas. Porque o homem, em sua evolução, principalmente, eu acho que isso é um dos acertos do homem na sua trajetória, é a formação dessa coleção de plantas cultivadas, de plantas maravilhosas de todos os ecossistemas do mundo, em que a gente carrega com a nossa espécie, né? Então, isso é uma mudança civilizatória. A gente estuda também que o homem um dia foi nômade, né? Queimava, caçava, e aí resolveu se fixar, né, para fazer agricultura. Só que essa agricultura que o homem passou a fazer no momento que ele se fixou é baseada na mineração, no empobrecimento. Ou seja, a gente vem, extrai o máximo de coisa possível que a gente pode naquela área e depois vai embora. Hoje já existe, quando uma empresa, um grande grupo vai comprar uma fazenda para fazer algum trabalho, eles botam no valor da terra a depreciação da terra, porque sabem que aquele sistema que eles trabalham vai destruir a terra depois de tanto tempo. Isso é inconcebível, isso é ir para o buraco. Isso é ir para o buraco em queda livre, né? Então, o que eu acho que a gente está falando aqui, porque muitas vezes a gente começa a falar sobre uma mudança de sistema de produção e tal, mas na verdade é uma mudança civilizatória o que a gente está propondo, né? É uma mudança de
de parâmetros de civilização, ou seja, de você chegar num lugar e com a sua vida, com o seu metabolismo, deixar aquele ambiente mais rico, né? Formar florestas, formar ecossistemas mais prósperos, com mais alimento, que vai alimentar a sua família e todos aqueles outros seres que também habitam ali, que vão cooperar com você, inclusive, que vão lhe fornecer couro, vão lhe fornecer carne também, né? Então, a gente vê hoje a quantidade de lei que a gente tem, está em função dessa desincronização que a gente está com os ecossistemas que a gente está habitando. Porque se a gente tivesse isso dentro da gente, não ia precisar de ter tanta lei vigiando a gente, né? Não ia precisar de ter certificado orgânico, se a gente estivesse interiorizado esse conceito de deixar o ambiente onde a gente está melhor do que estava antes, né? E com a ou seja, com a ciência que a gente já chegou hoje, ou seja, da dinâmica dos nutrientes e tal, eu tenho certeza que se a gente trabalhar criando tecnologias que trabalhem com esses princípios, né, a gente vai poder, da mesma forma que a gente está destruindo tudo muito rapidamente, eu acho que a gente vai poder chegar a resultados de regenerar os ecossistemas com uma rapidez muito grande também, né? A gente já tem várias experiências nesse sentido. E essas experiências, ou seja, isso é uma coisa que precisamos muito de treinar pessoas para isso, né? Ou seja, eu vejo, eu como agrônomo, eu lembro assim eu sou muito grato aos meus professores da agronomia, né? Tem vários que eu carrego na minha mente até hoje aqui, que me ensinaram muita coisa, mas eu vejo assim que o ensino é muito, muito deficiente. É muito deficiente, porque a gente precisa de pessoas que sejam capazes de recuperar diferentes situações. Morro, baixada, terra de chapada, borda de chapada, vales, tudo isso. E hoje a gente aprende, o que a gente aprende sobre isso? Quase nada. A gente aprende a gradear, arar, depois nivelar e passar uma plantadeira. É isso que a gente aprende. A gente não aprende muito mais coisa do que isso, né? Então, ou seja, é um esforço muito grande que eu acho que toda a sociedade, todos os setores da sociedade têm que se empenhar, né? Porque é uma crise civilizatória. É uma crise civilizatória, sem dúvida, né? E nesse ponto, é o que o João falou agora há pouco, a gente precisa de união, união de todos, união daqueles que fazem, daqueles que tornam possível ser feito, né? Acho que isso é uma coisa fundamental, né? A gente criar essa consciência e criar novos seres humanos, não consumidores, né? Não consumidores, pessoas que, está chovendo, eu vou para o shopping. Não. A gente não pode criar esse tipo de gente mais. Chega desse tipo de gente. A gente precisa de pessoas que sintam prazer por aquilo que estão fazendo, né? A gente precisa de pessoas que sintam amor por viver aqui no Brasil, por trabalhar nesse ecossistema tropical que a gente está inserido, né? E queiram ver as coisas dando certo. Eu acho que é isso que a gente precisa atualmente. Isso é o que vai resolver essa crise civilizatória. Não adianta também a gente achar que mudar o sistema de produção e permanecermos pessoas baseadas no consumo, né? A gente vai resolver esses problemas, porque não vamos. Nós precisamos beleza, aqueles que trabalham com agricultura, vamos trabalhar de uma maneira mais inteligente, vamos plantar árvore, vamos criar matéria orgânica, né? Vamos criar abundância de recursos, né? Vamos aproveitar o que a gente já tem, né? Vamos parar de passar receita, porque a receita tem esse lado, né? O cara, quando não tem aqueles ingredientes da receita, não posso fazer mais. Pronto, e agora? O que eu faço? Né? Em tal lugar que, para eu usar um adubo de fósforo, é tantos R$1.000 a tonelada. Não tenho condição, então não faço. E aí? É disso que a gente precisa? Não, a gente precisa de criar condições, né? Para que aquelas pessoas que façam agricultura possam mesmo fazer de forma orgulhosa, de maneira que estimule o seu pertencimento, né? Ou seja, eu sou agricultor. Eu sou agricultor e essa é a minha profissão. Eu tenho orgulho de ser agricultor.
É isso que a gente precisa. Né? E vivemos no Brasil. Será que tem algum outro país no mundo que tem tanta terra boa igual o Brasil? E hoje, no Brasil, criamos essa mentalidade nas pessoas, né, de que a roça, ou seja, é aquilo que o pessoal fala, não, se você me pagar tão pouco assim, aí eu vou para a roça. É assim que o pessoal fala. Não, eu quero falar, não, eu vou para a roça porque não tem outro lugar para mim, porque é o melhor lugar do mundo. Eu acho que é isso que a gente precisa criar nas pessoas, né? E andar de mãos dadas. Ou seja, as pessoas que trabalham com a agricultura, trabalhar junto com a universidade e pensar no bem-estar das pessoas e na prosperidade do ecossistema andando junto com as pessoas. Ou seja, essa é a verdadeira sociedade, né? Acho que é isso aí que eu tinha para falar. Obrigado. Agradecer ao Rômulo, que além do conhecimento acadêmico, nos dá um depoimento de postura que nos engrandece muito e agradece essa agenda também. E passar imediatamente aqui ao nosso querido Eduardo Malta Campos Filho. Eduardo, que é o assessor técnico do programa da campanha Xingu, para que possa fazer a sua exposição. Obrigado pela presença. Obrigado. Estamos honrados. E volte sempre na Câmara, você e o João. O João vai perder o medo aqui. Combinei com ele aqui já, ele está assustado aqui, mas ele vai amansando. Eu também pensava com você, viu? E vim para cá e vim descobrir que é um pouquinho mais difícil do que eu achava também. Mas essa é uma verdade, aqui tem muitos extensionistas, até aproveitar aqui enquanto está justo. Esse medo e às vezes, esse horror que o parlamento nos provoca. Eu queria fazer uma convocação a vocês. Nós temos que vir mais para cá. Porque senão nós só vamos ganhar a luta. Porque no nosso sistema jurídico, inclusive, passa a política, nós viemos para a política. Negar a política não vai ter jeito. É ficar reclamando atrás do toco. Ou seja, não vamos ajudar nada. Então, eu queria convidar, inclusive, muitos de vocês para que pudessem ser militantes nos seus estados. Se puderem se filiar no Partido Verde, eu posso fazer esse convite aqui. Né, e vamos aumentar o número de gente que pensa nessa direção aqui nessa casa. Obrigado, deputado. Agradeço o convite aí dos organizadores. Eu também